Na lição que eu vou compartilhar hoje contigo, eu vou falar das 7 formas, que é uma visão indiana, uma visão tântrica, 7 formas de fazermos amor. 7 formas de termos um envolvimento com intimidade, com romantismo, um envolvimento que realmente evolua e que faça parte do nosso propósito de vida. Então, na visão da Índia antiga, a primeira forma de nós fazermos amor é a forma mental. Agora, a ideia não é pararmos nessa forma. Hoje, muitas vezes, nós assistirmos filmes de sexo ou escutarmos histórias de sexo, contos, livros eróticos. Essa é uma das formas de um relacionamento afetivo, que é a forma mental, colocarmos uma atitude mental no amor. Mas essa forma, ela pode ganhar um caráter muito profundo quando nós visualizamos a nós mesmos com a pessoa amada num envolvimento afetivo, quando olhamos para a pessoa amada com um interesse, ou seja, começamos a visualizar a pessoa amada não só com um olhar físico, mas com um olhar que sai do coração também. Eu falo muito para ti que existem 3 formas de nós nos envolvermos, que é o sexo, o amor e a oração. A oração aqui é como uma mãe que olha para um filho. É como se ela olhasse para uma própria manifestação da divindade. É como eu olho aqui para os meus gatos e falo, mas é um milagre. É um milagre a perfeição dos animais, ou a mãozinha de uma criança que nasce, o milagre da natureza, o milagre de estarmos saudáveis, o milagre do sol, da lua, do mar. Então é uma forma de amor que pode ser chamada de oração. Então, sexo, amor e oração. Nós podemos olhar para a pessoa amada com um olhar sexual. E isso é uma forma. Visualizar a nós mesmos fazendo sexo com essa pessoa. Mas podemos colocar um degrau a mais, que é o amor. Sexo, amor e oração. Normalmente, quando somos muito jovens e temos uma atração por alguém, é uma atração tão somente sexual. Quantas pessoas que eu dizia que amava quando tinha 14, 15 anos, e com o tempo eu fui perceber que era uma paixão, que era tão somente uma atração sexual. E que essa atração sexual possa em algum momento se transformar em amor. Você está amadurecendo, você está evoluindo, quando o sexo se transforma em amor. E esse amor numa oração. Então, pensarmos em estarmos com alguém sexualmente é uma forma, mas é a primeira forma. A segunda forma, das 7, é o olhar. Olhar a pessoa amada com amor, olhar a pessoa amada com desejo. Inclusive, uma das técnicas mais poderosas que existe na Índia é uma técnica onde nós sentamos na frente da pessoa amada. Eu sugiro que você faça essa técnica e fiquemos olhando bem no fundo dos olhos da pessoa amada. Essa intimidade abre o nosso Anahata Chakra. Essa intimidade permite que eu tenha intimidade com alguém. O casal sentar-se um na frente do outro, você pode até dar as mãos para a pessoa que você está ali junto, deem as mãos e fique olhando um para o outro, olhando com amor. Até o mestre Osho ele ensina uma técnica onde nós olhamos uma flor com amor, olhamos um gatinho com amor, um cachorrinho, uma criança. Aí é um amor que sai de dentro para fora. De dentro para fora. Eu vou treinando a olhar com amor. É um treinamento de empatia, de afetuosidade, de entender o que o outro sente. Então olha que interessante, o Tantra hindu,
E a minha experiência diz que visualizar você com a pessoa amada é uma forma de amor. Olhar para ela, simplesmente sentarem de mãos dadas e um olhar para o outro. Experimenta fazer isso, é uma prática incrível. Por exemplo, se você olha para a pessoa amada numa foto, num celular, numa internet, isso é uma forma de amor, mas ainda é muito inicial. Estar com a pessoa amada, olhar nos olhos, com intimidade, imaginar que o amor sai de ti e atinge aquela pessoa é a segunda forma. Uma pessoa que é iniciada no Tantra hindu, ou que conhece mais técnicas da Índia antiga, do yoga, de concentração, de visualização, ela consegue uma integração com a outra pessoa através desse olhar amoroso. Por exemplo, se você treina isso, você olha para alguém na rua com amor, essa pessoa já olha imediatamente para você e há uma integração. Eu e minha companheira, quando nós andamos aqui na praia, na orla, e todo mundo que tem cachorro, nós olhamos com amor absoluto pelos animais. E a pessoa que está carregando o animal, ela devolve esse amor. Por nós amarmos o animal dela, ela devolve esse amor para nós e há uma integração de amor. Então costume ter esse olhar amoroso. Isso te traz uma série de bênçãos na vida. O terceiro nível da sexualidade sagrada, então o primeiro é pensar. Quando você pensa num ato de amor, num ato sexual com alguém, isso já é uma forma de amor. O segundo é olhar para essa pessoa com amor. O terceiro é a palavra. É falarmos de amor, é falarmos poeticamente de amor. Tem uma poesia que eu gosto muito de falar para Ananda, minha companheira, que é assim: porque eu te amo, eu não preciso de ti. Porque tu me amas, tu não precisas de mim. No amor, jamais nos deixamos completar, jamais. Mas somos sim deliciosamente desnecessários um para o outro. E isso é a minha forma de expressar poesia amorosa. Aquela música do Caetano, Você é Linda, ela é uma forma de falar de amor. Ou quando Djavan vem e declara: vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e eu oceano. É uma forma de falarmos de amor. A poesia que eu falei anteriormente, ela diz: porque eu te amo, eu não preciso de ti. Porque tu me amas, tu não precisas de mim. Jamais nos deixamos completar. É diferente de tudo que o romantismo, por vezes ocidental, fala, que um complementa o outro, que um é o sol da vida do outro. Isso é muito bonito, mas nessa minha visão, que ela é minha e não necessariamente é tua, cada um vê o amor de uma forma. Na minha visão eu digo, jamais nos deixamos completar. Nós somos completos. Jamais nos deixamos completar. Somos sim deliciosamente desnecessários um para o outro. Então quando eu falo de amor, quando eu falo de uma sexualidade bonita, quando eu falo eu te desejo, eu tenho atração por você, como você é linda, ou no caso, como você é lindo, quando eu declaro essas palavras amorosas, essa é uma forma também. Agora, se eu unir essas três que eu já coloquei para ti, pensar em amor, olhar em amor, falar de amor, e amor aqui pode ser a sexualidade também, quando eu uno tudo isso, eu já tenho uma visão muito mais completa do amor. Muito mais completa. Porque hoje, por vezes, as pessoas só veem sexo, seja na internet, seja no site, e o problema é parar nisso. Você só querer olhar a beleza do outro sexualmente, isso é muito bonito, mas sobe um pouco.
que não seja só mental, traz para o olhar, traz para a palavra também. E, finalmente, é claro que a palavra desperta uma série de estímulos de sexualidade, principalmente para as pessoas mais sensíveis. E depois nós vamos pela quarta possibilidade, que é o toque amoroso, o toque gentil. O José Ângelo Gaiarson, um dos maiores mestres que eu já tive na minha vida de corpo, de sexualidade, de psicanálise, ele dizia que ele se tocava todo dia pela manhã. E esse se tocar não é um se tocar sexual, não é masturbatório, é se tocar, fazer carinho, carinho-terapia. Eu falo para ti, há quanto tempo que você não toca teu corpo com carinho? Não é fazer um doinho, uma automassagem, e nem é se tocar sexualmente, é se agradar, gostar do seu corpo, fazer as pazes com o teu corpo, estar do teu lado corporalmente. Eu desafio você a pegar alguns dias da semana e ficar se tocando, ficar se agradando. Porque quando você agrada teu corpo se torna agradável, se torna tocável. Agradável assim, o outro vai sentir vontade de te agradar. Você vai sentir vontade de agradar a outra pessoa. Mas essa forma, que é a quarta, é uma forma que não envolve o sexo, envolve o toque, essa arte esquecida, envolve o carinho, essa arte esquecida, que os índios se tocam o tempo todo. Os povos tribais, eles têm esse hábito de ficarem se tocando. Não sei se você enxerga aqui meus dois gatos abraçados, um coladinho com o outro, compartilhando o corpo um do outro. Dormir de conchinha, fazer a conchinha para criar uma relação de afeto. Então o toque, nós percebemos isso, por exemplo, no toque da mãe num filho, é um toque sagrado. Eu considero o toque um dos elementos mais ligados à espiritualidade que pode existir. Considero o toque um dos elementos mais poderosos de meditação que pode existir. Uma massagem tântrica, não sexual, a massagem tântrica real, prana, pratista, kara, nyasa, kosha, pratyahara, que é uma massagem que há carinho, que há ternura, que não vai para o genital, ela vai para o toque, para o carinho. Porque hoje eu digo isso, de um modo geral, é muito mais fácil você se envolver sexualmente com alguém do que você amar alguém. Amar de verdade, amar com intimidade. E isso passa pelo toque. Tem amores que param só no pensar. É o amor platônico, é o amor fantasioso. Você está totalmente no mental. Aí esse amor platônico, mental, ele passa a olhar. Tem pessoas que perseguem o ser amado só para verem o ser amado. Eu fazia isso muito, por exemplo, com a Madonna, a atriz. Amava de longe, é um amor platônico. Provavelmente, se eu estivesse perto da Madonna, se eu estivesse morando com a Madonna, ela não me aguentaria e vice-versa. Mas é um amor que só faz sentido quando está longe. Quando você toca, há mais intimidade. Quando você sente o cheiro da pessoa, há mais intimidade. Então, o quarto item é o toque. O primeiro, vamos voltar aqui na minha colinha, é pensar. O segundo, olhar. O terceiro, falar de amor. Falar de amor. E o quarto é o toque. O quinto item é o beijo. Na visão da Índia sagrada, não da Índia de hoje, na Índia de antigamente, o beijo é um ato de amor. Lá nos anos 70 era muito difícil para mim beijar alguém, muito difícil. Eu beijei muito poucas pessoas na minha vida, porque o beijo era um elemento que era alcançado quando se pedia licença, quando se pedia em namoro. Então havia uma fricção no beijar. O que é uma fricção? Eu vou falar isso muito para ti.
Lá nos anos 70, 80, quando você ia no cinema, você pegava o jornal e lia o nome do filme no jornal. Depois você punha uma roupa bem bonitinha, convidava os amigos, convidava a paquera para ir no cinema. Quantas vezes que eu fui no cinema que eu ficava olhando para a paquera e falava, vou beijar, não vou beijar, vou beijar, não vou beijar, vou beijar, não vou beijar. E a maior parte das vezes não beijava. Mas você lia o filme, ia para o cinema, tinha o trailer. No primeiro abria as cortinas, tinha o trailer. Aí os filmes eram muito lentos, até o clímax do filme, que era o ponto principal do filme. Isso na bioenergética de Alexander Lowen, que tem relação com relacionamentos, com união, é você começar devagarinho e ir crescendo. Então você vê o filme no jornal ou na internet, vai para o cinema, abre a cortina, passa o trailer, vem o filme, uau, acontece uma coisa do outro mundo. Tudo na nossa vida, quando vai aos poucos, uau! Eu e a Nanda, minha companheira, nós ficamos nos enamorando uns 4, 5 anos. Uma vez, nós nos conhecemos no teatro. Eu falei assim para ela, vou te levar até o carro. E ela achou que eu ia dar um beijo nela. Mas nós temos 14 anos de diferença. E então, a minha educação, a minha história de amor, o beijo vinha bem depois. Então eu levei ela até o carro dela, estava chovendo de guarda-chuva, mas nem tentei beijar. Então foi um crescente até o momento que nós nos encontramos realmente. E o primeiro beijo foi muito marcante, muito marcante. É a intimidade, é ir devagarinho. Essa é a visão da Índia de relacionamentos. Então o beijo, a mucosa da boca, é muito parecida com a mucosa dos órgãos sexuais. Muito parecido. E os condimentos do beijo, quando nós temos intimidade com alguém, ele vai estimular a nossa sexualidade. Estimular o amor, estimular a sexualidade. Então, o beijo realmente que é pleno. E mesmo os beijinhos, eu sempre gostei muito dos cariocas, porque os cariocas, eles dão 3 beijinhos para se despedir. E os paulistas era um só e muito rápido. Na verdade, os paulistas, eu não sei como é hoje isso, nós encostávamos mais o rosto. Era um gesto sem profundidade, um gesto sem inteireza. Se é para dar um beijo no rosto, dê um beijo no rosto. Se é para dar um beijo na boca, dê um beijo com intimidade. Que essa intimidade é muito maior, lembra do que eu falei antes, de você pensar no sexo ou no amor. Tenta imaginar um ato sexual que você não beija a pessoa. Tenta imaginar alguém que você ama e que você não beija a pessoa. Outro dia eu estava aqui na praia com a Nanda e beijei ela, é muito gostoso. E é bacana, porque a gente já tem 7, 8 anos de relacionamento. Mas quantos casais que não se beijam mais na boca? Quantos casais que só se beijam na boca quando eles vão fazer sexo? E fora isso, não. Quantos casais que perderam essa evolução que é beijar na boca? Porque se nós olharmos os nossos animaizinhos, eles até se lambem por vezes nos lábios, na boca, mas não tem a percepção nossa de romantismo e de perceber que quanto mais eu beijo na boca a pessoa amada, mais eu vou tendo sensações deliciosas. Seja o beijo suave, seja o beijo mais profundo, seja o beijo rápido, o beijo lento, seja deslizar os lábios um no outro, seja beijar com a pontinha da língua, porque no Tantra, a pontinha da língua e os lábios inferiores, o lábio inferior, ou quando nós beijamos alguém, ambos lábios inferiores, tem uma ligação, que é uma ligação reflexiológica com os genitais.
é uma visão da Índia. Então, morder os lábios inferiores, se enamorar nos lábios inferiores de ambos, é uma experiência muito bonita. E é beijar com carinho, beijar com afeto, beijar com atenção, perceber como essas sensações são lindas, como essas sensações engrandecem o nosso relacionamento. Pois bem, o sexto item é a carícia corporal. Então, perceba que muitas pessoas ficam só no olhar. O que é pior, outras ficam só no pensar. O que eu estou te ensinando aqui é unir tudo isso, até chegar propriamente dito na carícia sexual. A carícia sexual que dentro de um relacionamento ela tem que ter um tempo, ela tem que ter uma possibilidade. Hoje eu andei na praia com a Nanda e ambos tocando o coração um do outro. Tem uma hora que nós nos juntamos bem mesmo, como as comadres de antigamente andavam, bem grudadinhos um com o outro. E dentro do ato de amor é importante de nós pensarmos em oferecermos prazer para a outra pessoa. E por vezes falarmos também como queremos ser tocados, aonde queremos ser tocados. Porque por vezes há uma queixa do homem. A mulher não sabe como me tocar, a mulher não sabe como me dar prazer. O nosso ato de amor, o nosso ato sexual é sempre a mesma coisa. E a queixa da mulher também. O ato de amor é sempre a mesma coisa, o ato sexual é sempre a mesma coisa. Eu me lembro de um tempo atrás que eu li um livro, 2 livros, foi um sucesso aqui no Brasil, saúde, que falavam como um gay pode ensinar uma mulher a tocar um homem. E o outro livro era como uma lésbica pode ensinar uma mulher a tocar o homem tocar a mulher, enfim. Era um gay e uma lésbica com uma visão diferente de como tocar. E é interessante perceber isso. Por vezes eu, quando aprendi a fazer amor, teve uma técnica chamada giro tântrico que eu aprendi com uma mulher, tinha meus 20 e poucos anos, e ela falava, teu toque é muito forte, você me toca porque é bom para você, Otávio. Você não me toca porque é bom para mim. E eu fui percebendo isso. Notar, eu toco o outro pelo prazer do outro ou pelo meu prazer? E como juntar essas duas forças? Às vezes até, hoje vamos fazer amor do jeito que seja extremamente agradável para você. Hoje eu vou me doar para você. E por vezes o contrário também. Hoje vai ser para te agradar. E amanhã vai ser essa união. Então a carícia, ela deve ser uma carícia de cumplicidade. É o que nós chamamos de uma preliminar afetiva. A preliminar afetiva. E, finalmente, o sétimo item. Então, vamos só fazer uma revisão aqui, que são os níveis do Maituna, da sexualidade sagrada indiana, para nós trazermos para o nosso relacionamento. Então, o primeiro é o nível mental. É você pensar em amor, pensar na sexualidade. Não pare no mental. Não pare no mental. O segundo é o nível do olhar. Por exemplo, hoje existe uma série de livros eróticos, principalmente atendendo o público feminino. Uma série de livros, eu não me recordo de nenhuma autora, mas eu sei que tem vários. O mais, na minha opinião, é só uma opinião, mais bobinho, é os 50 tons de cinza, mais 50 tons de cinzas, enfim, mas que atendeu muito o público feminino, mas tem outras autoras melhores, e que
que é uma linguagem que atua muito para o feminino de um modo geral. Assim como existe hoje filmes eróticos que têm uma visão mais feminina, que são diretoras femininas, mas ainda você está só no mental, lendo ou assistindo. Quando você olha a pessoa amada, que é o segundo nível, vamos usar essa ideia, já existe uma profundidade, já existe mais intimidade. O terceiro é você conversar com a pessoa amada. O quarto é o toque. O quinto é o beijo. Dê atenção ao beijo. O sexto é o carinho, a carícia, que na Itália é chamado de carezza. Quero falar para ti num outro momento dessa técnica de carezza, que é o carinho sem a penetração sexual. E finalmente, o sétimo nível é a penetração propriamente dita. E toda aula que eu dou aqui, toda lição, serve para héteros, para bis e para outras formas. A penetração é quando há mais intimidade, quando há o toque, vamos colocar assim, quando há a fricção sexual. Os 6 itens que eu falei anteriormente, não há a fricção sexual. Penetração ou fricção sexual, que é o momento em que a sexualidade se toca. Então esse seria o sétimo nível, que é o nível muito prático, aonde as duas pessoas propriamente ditas vão gerar amor. Porque eu sinto que sexo ninguém faz. O sexo está pronto. Você não precisa fazer sexo. Você já nasce com uma sexualidade. Isso já está pronto. Você não precisa evoluir a tua sexualidade. Ela já está pronta. Lógico que você pode aprender a sexualmente agradar muito mais a tua parceria e a você. Mas você já nasce com a tua sexualidade. O que você pode fazer é fazer amor, que é uma outra jornada. Quando você faz amor, é uma jornada, a semente que você se torna uma árvore. As pessoas que nascem sementes, e eu e você nascemos sementes, existem pessoas que sempre serão sementes, que nunca vão se tornar uma árvore. Ou seja, existem pessoas que nunca vão aprender a amar, que nunca vão derramar o perfume dela, perfume eu estou falando poeticamente, numa outra pessoa. Que são pessoas que nunca vão ter intimidade real com outras pessoas, que vão sempre estar na superficialidade. Então, nesses níveis que eu estou apontando para ti, quando você entra num ato sexual com calma, com tranquilidade, dando um tempo para o amor florescer, uau! Isso é para muito pouca gente, muito pouca gente. Então o bacana é você passar por todos os níveis, saber pensar em amor, saber olhar com amor, saber falar de amor, saber que seria a poesia ou o poema, saber tocar com amor, saber beijar com amor, acariciar sexualmente ou não com amor, até propriamente dito, chegar no amor. Aí é um amor pleno. E isso pode salvar um relacionamento, se é que precisa ser salvo. Isso pode gerar um relacionamento muito mais íntimo, um relacionamento muito mais feliz, porque por vezes eu vejo 2 casais em restaurantes que um nem fala com o outro, onde as pessoas se tratam como coisas, assim como tem pessoas que tratam animais como coisas, tem pessoas que tratam filhos como coisas, e tem pessoas que têm relacionamentos afetivos onde um trata o outro como coisas. Você quer melhorar isso? Usa essa técnica que eu estou compartilhando aqui contigo. Isso vai fazer muito mais sentido para você. Isso vai trazer muito mais coisas bacanas para você, ok? Então, mãos à obra, anota num papel
todos esses níveis, pensa nisso, tenta decorar e depois traz para a tua vida. Essa é a ideia, que isso se torne uma prática. Pensar, olhar, falar de amor, beijar, acariciar, tocar, tudo isso vai, e lembra disso, da importância do beijo. Tem pessoas que vão, às vezes nessas, me perdoem, tá? Eu não sei muito bem o nome, nessas festas na Bahia, não é? Para beijar, micareta que fala, ou seguir o trio elétrico, onde se beija muito. Não, o beijo tem que ter intimidade, tem que ser mais para valer. Você pode ir nisso, provavelmente é gostoso, eu nunca fui. Quando eu ia na discoteca, lá nos anos 80, a gente convidava para dançar, dançava abraçadinho, encostando aqui a face, e aí dava o beijo. E eu ia na discoteca, quanto muito beijava 2 garotas. Normalmente era nenhuma, quanto muito uma, e às vezes 2. Então aquele beijo tinha que ter muita intimidade, tinha que ter muita presença, tinha que estar inteiro naquilo, tinha que parar no beijo, porque não ia haver sexo depois, então era só o beijo, e que ele fosse inteiro, e que ele fosse, como dizia Vinícius, eterno, enquanto dure. Então isso é para você chegar num amor pleno, que o teu beijo seja pleno. E num outro momento eu vou estar falando para ti da forma como a Índia antiga, um pouco do Kama Sutra também, a arte chinesa de beijar, as várias formas de beijo. Por enquanto, lábio inferior, pontinha da língua, mas faz isso com amor. Traz amor para a tua vida, tá bom? Traz um relacionamento saudável, um relacionamento pleno para a tua vida.